Lex. A aldeia de Idanha a Velha é um condensado de construções que correspondem a um arco temporal de 2000 anos. Ora, esta aldeia foi objeto de uma requalificação por um ateliê contemporâneo de arquitetura. Pergunta-se como é que se intervém arquitetonicamente no local com 2000 anos de história. Idanha a Velha, aldeia histórica na Raia da Beira Baixa, 7 km a sul de Monsanto, outra aldeia histórica. Dos muitos motivos de interesse de Idanha a Velha, a Igreja de Santa Maria é uma espécie de síntese da densa história desta povoação. Aqui rezaram suevos, visigodos, muçulmanos e, claro, cristãos portugueses. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Alexandra Alves Costa, das muitíssimas intervenções que fizeram em Idanha a Velha, esta não é uma intervenção, é uma criação de raiz. É o objeto mais estranho do local, mais descolado da linguagem milenar que muitas destas paredes têm. É verdade, isso é uma questão que foi perfeitamente assumida pelo projeto. Encomendaram-nos um armário. Quer dizer, queriam um armário para guardar estas epígrafes, uma espécie de uma estante, digamos. Nós não tínhamos sítio para meter aí nos edifícios pré-existentes. Estamos a falar de... Estamos a falar de uma coisa que se chama arquivo epigráfico. Para guardar uma brutal coleção de epígrafes, uma enorme coleção de epígrafes que existem em Idanha e que estavam dispersas por vários locais. E que é uma das maiores da Península Ibérica. Exatamente. Uma importantíssima coleção. Estava dispersa por vários sítios, era preciso concentrá-la, musealizá-la, dar-lhe leitura, etc. E resolvemos construir um edifício que não seguisse nenhuma regra que tivesse que ver com as pré-existências. Isto é, libertava-se do cadastro, libertava-se dos muros que envolvem, para se transformar num objeto como se um dia a gente quisesse pegar nele e levar para outro sítio, levava para outro sítio e o sítio ficava impecável na mesma. Tem também outras funções, que isto à noite é muito bonito porque iluminada transforma-se numa espécie de um candeeiro deste local. E algumas das epígrafes estão viradas para fora para poderem ser lidas, para se perceber o que é que se passa cá dentro, quem não está cá dentro. E há que dizer que a esta hora reflete o sol nos vidros desse lado e há aqui um efeito de espelho
Sim, essa questão foi também uma questão bastante pensada. Imagino que não foi por acaso. Parece que é acidental, mas foi bastante pensado, porque, apesar de tudo, isto é um edifício realmente estranho. E neste sítio podia ser demasiadamente agressivo, uma coisa encerrada e tal. Portanto, nós resolvemos fazer esta parte de cima para ter iluminação natural e também para refletir para o exterior quando fosse iluminação artificial. E simultaneamente, pensamos também que estes vidros funcionariam, os vidros não são transparentes, ao contrário do que se pensa. Os vidros funcionam como espelhos. E refletia a envolvente e, de alguma maneira, replicava a envolvente. Portanto, de alguma maneira, através este truque, digamos, virtual, digamos, nós conseguimos, apesar de tudo, não transformar isto num objeto assim tão estranho que se tornasse uma coisa repugnante. Apesar de tudo, ele considera a envolvente porque reflete, de alguma maneira, replica a envolvente e, portanto, passa a fazer parte dela também. Alexandre, este edifício não só apetece ser habitado, estamos aqui muito confortavelmente, é luminoso, é de facto, não obstante este material que é? É ferro. Ferro. Como diz, este vidro todo dá-lhe uma leveza inesperada e, sobretudo, atendendo ao espólio que cá tem dentro. Esta lápide funerária é a minha favorita, devo dizer, porque é uma lápide mandada fazer no século I, uma lápide romana, por uma senhora chamada Cúria, a um marido, morto evidentemente, que ela classifica de ótimo. Ora bem, passaram-se 2000 anos, quantas senhoras poderão dizer dos seus maridos que eram ótimos? Mas o que é mais engraçado é que aqui ao lado existe informação sobre a lápide, como de resto sobre grande parte destas pedras, as novas tecnologias ao serviço do conhecimento, aqui temos, e vamos mais longe aqui. Há uma leitura em latim do que aqui está escrito. Caio Curio, Puli Filio, Quirina Tribo Firmano. Anorum sexaginta trium. Cura vitalis, marito ottimo, et sibi faciendum curavit. Alexandre, que beleza! Que beleza, mas aqui, de alguma forma, mesmo ao lado do arquivo epigráfico, aquele objeto deliberadamente estranho, a Edanha à Velha, estamos num tipo de intervenção antagónica, é o oposto. Sim, isto é o oposto. Nós tínhamos este lagar, estava em ruínas completo, estava uma coisa sem telhado, estava todo completamente perdido, digamos. E a nossa posição aqui foi exatamente o oposto. Nós aqui fazemos um restauro. A nossa posição era a posição de apagamento. Silêncio. De silêncio absoluto, porque isto é realmente um espaço quase religioso, não é? Isto é um oval, aqui entravam as azeitonas que ficavam aqui ao lado, aqui deste lado passavam para o lagar, que é... Aqui eram esmagadas. Chama-se pio esta peça, pio, não é? E galgas são as pedras. Como nós chamamos as mós, lá na minha zona. E isto era uma junta de bois que andava aqui à volta e que esmagava a azeitona. E depois essa pasta que saía daqui era transportada, era colocada aqui nesta cuba deste lado e depois era transportada para aquela porta e tinha o tratamento final ali. Vamos lá? Vamos lá. Bem, Alexandre, se isto fosse um cenário, de ópera ou de teatro, de um espetáculo de palco, não podia ser mais impressionante. É verdade que isto é, formalmente, digamos, é extraordinariamente cenográfico, mas a verdade é que era assim. Quer dizer, este lagar era exatamente isto. A nossa posição, como eu lhe disse, foi de restauro rigoroso daquilo que cá estava. Interessou-nos imenso porque, não só porque isto é uma peça fantástica, é maravilhosa, como também, por outro lado, como nós andávamos muito à volta de Roma, tudo isto era uma cidade romana e Roma está realmente na base de tudo. Porque agora restaurarmos uma peça de industrial século XIX.
Que é o caso deste lagar. Que é o caso deste lagar. Este lagar É do século XIX. É um lagar privado do século XIX, que é uma peça muito bonita, muito bem tratada, do ponto de vista das cantarias, etc. Mas a verdade é que esta tecnologia dos lagares de varas, que também servem para azeite, mas também servem para vinho, em algumas circunstâncias, é uma tecnologia inventada pelos romanos. Portanto, eu posso dizer que se eu tivesse que dizer como era um lagar romano, eu dizia assim, vão a Idanha à Velha e veem um lagar romano. Porque, de facto, não há qualquer diferença entre isto e aquilo que os romanos faziam no seu tempo. Este lagar tem, além de mais, a qualidade especial, não de fazer azeite, infelizmente, que era aquilo que nós queríamos, é que ele fizesse azeite, que ele continuasse a produzir azeite, como em Itália os lagares continuam a produzir, aqui em Portugal foi tudo proibido pela União Europeia. Ou pela forma como aceitámos as regras as regras da União Europeia, exatamente, Bons alunos, como sempre, aceitamos, ao contrário dos italianos, encerrar os lagares todos. Sim, o número é impressionante. E o número de lagares que só no Concelho de Idanha rondará os 200 lagares que foram desativados. Aliás, devo dizer-lhe que este lagar que estava em ruínas, nós tivemos a sorte, entre aspas, de poder encontrar ou reencontrar peças que se adaptassem a esta dimensão, a este lagar. Fomos buscá-los a outros lagares. Que estavam desativados. Desativados, e estas varas, estas árvores chamam-se varas, não é? Estas varas, por exemplo, estavam noutro lagar. Nós fomos auxiliados aqui por uma pessoa extraordinária, que sabe imenso de lagares, etc., que é o Benjamin Pereira, que nos ajudou inclusivamente. Ele exigiu que a montagem destas varas e tudo isto fosse feita de acordo com a tecnologia antiga, isto é, e foi filmado, foi documentado. Ele dizia sempre, este é o último lagar romano da história e, portanto, vamos fazer como faziam os romanos, tal e qual. Bom, quando o Alexandre Alves Costa diz nós, não é o nós majestático. Não, Paula, eu não uso o nós majestático normalmente na vida corrente. Eu digo nós porque somos nós, de facto. Isto é o meu ateliê, nosso ateliê. É também meu, claro, e do Sérgio Fernandes, que é meu colega e que trabalha comigo, e das outras pessoas que trabalhavam no ateliê na altura em que havia trabalho de arquitetura. Quanto tempo demoraram a intervir em Idanha à Velha? Idanha à Velha nós demoramos começamos talvez em 94, acabamos em talvez 2010, quer dizer, portanto quase 20 anos. Quase 20 anos que todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, nós estávamos aqui na obra. E temos, de facto, muitas obras aqui em Idanha, pequenas obras, evidentemente. Foi uma ruína do ponto de vista económico, devo dizer, mas foi um prazer enorme trabalhar aqui e é a obra da nossa vida, de facto. Alexandre, temos aqui uma terceira tipologia de intervenção arquitetónica. Já vimos uma construção de raiz, uma criação de raiz, o arquivo epigráfico, uma recuperação, o lagar do século XIX, um restauro, exato. E agora uma reposição. Exato. Foi um projeto muito complicado, digamos. Não complicado de fazer, não tanto complicado de fazer, mas complicado do ponto de vista teórico. Digamos que uma reposição era o que fazia os monumentos nacionais. Quando não existia, fazia-se. E esta porta... Mas tinha existido. Sabíamos que tinha existido. Havia um destes cobelos estava praticamente no sítio. As pedras do outro cobelo estavam por aqui espalhadas pelo chão. Não era muito difícil, digamos, nós pormos as pedras no sítio e fazermos o cobelo como ele era. Porque havia uma certa vontade de criar aqui uma espécie de uma imagem icónica à entrada da cidade. E, de facto, esta entrada era uma entrada monumental. Foi sempre, era no tempo romano, de certeza. E provavelmente até mais alta que esta. Estamos a falar de que período? Do século IV, depois de Cristo. Eu diria que esta porta é tarracada. Acho que esta porta devia ser mais alta. Mas há aqui uma questão muito interessante do ponto de vista da ética, digamos, que é assim, nós não podíamos ir acima de uma coisa que chamamos a altura de segurança, que é
Até ali, nós sabemos que a muralha romana é de certeza, porque existem vestígios que mostram que esta altura é garantidamente romana. O que está para cima pode ser ou não ser. Não temos provas científicas que fosse. Portanto, chegamos àquela Quando diz científicas, é arqueológicas. Arqueológicas, claro. Porque isto é um pouco discutível fazer uma reposição. Ainda para mais, nós estávamos e estamos um pouco marcados pela política dos movimentos nacionais, que fizeram uma quantidade de reposições, que nós hoje com as quais nós não concordamos, em princípio. Bom, portanto, isto teve sempre apoio arqueológico e eu posso garantir que o que está aqui construído é seguramente uma parte, digamos, daquilo que esteve construído no período romano. Depois, evidentemente, que nós podíamos pensar ter a tentação de dizer assim, mas esta muralha tinha torres redondas a toda a volta, vamos fazê-las todas? Não vamos. É um exagero, porque o que nós queríamos aqui era criar uma imagem que fosse, digamos, o símbolo de Idanha, que fosse uma imagem icónica, que marcasse, que quando se quisesse referir a Idanha, mostrava-se a porta. E nos outros lugares, o que nós fizemos foi quando encontramos fundações de torreões, que a gente chama cubelas, não é, deste tipo, nós fizemos uma espécie de uma varanda com a forma do torreão, para dar a escala e o distanciamento dos torreões, que funciona mesmo como uma varanda. E, além disso, tem esse valor também funcional, quer dizer. Mas depois, ao longo da história, estas pedras que foram sendo retiradas da muralha ao longo do tempo estão todas na aldeia, estão todas serviram para construir casas, pilares, silhares, enfim, todo tipo de material, está tudo. É uma coisa intestina, é uma reconstrução sobre reconstrução. Está tudo musealizado de uma forma natural, sem museólogo. Não é? Espontaneamente. A gente pode ir vendo Roma em cada casa, está sempre lá uma pedra com um buraquinho destes, que é para aquela peça que içava as pedras para as pôr no sítio, uma espécie de grua, digamos, daquele tempo. Tinha um buraco de um lado e um buraco do outro, entrava uma peça, subia a pedra e colocava no sítio. Estas pedras que têm buracos são todas pedras romanas. Para mim, esta história de Idanha pode ser que exista coisas antes, existem sempre coisas antes. Nunca vamos ao ponto zero. Mas começa fundamentalmente com Roma. Portanto, a ocupação romana da Península Ibérica e esta cidade foi uma cidade importante porque estava numa rota muito importante entre Mérida e Braga e era uma cidade baixa, digamos, é uma cidade de repouso, não era uma cidade de domínio colonial, era uma cidade mais de repouso, um pouco como Conímbriga. E, portanto, eu direi que o primeiro extrato que nos interessa, digamos, porque pode haver outros, mas o extrato que nos interessa e que de alguma maneira ajudou a perceber o desenho disto tudo é Roma. Esse é em certo sentido, o vestígio significativo mais antigo. Depois sabemos que isto foi ocupado ao longo do tempo. A Península Ibérica tem uma história cheia de vicissitudes, suevos, visigodos, árabes e de novo cristãos. Do ponto de vista dos suevos e dos visigodos, os suevos e visigodos podemos dizer que é o tempo dos suevos e o tempo dos visigodos, porque não há uma arquitetura sueva nem uma arquitetura visigótica, e eles não eram construtores. Eram povos nómadas que andavam por aí em tendas, e quem construía, quem sabia construir e quem transmitia a sabedoria que vinha de Roma eram os habitantes locais, digamos, da aristocracia local, romanizados, que tinham adotado a cultura clássica. E, portanto, eu diria que suevos e visigodos são uma espécie de prolongamento de Roma. Não é muito mais do que isso. Aliás, os árabes também são um pouco prolongamento de Roma. Depois, quando entram os árabes na Península Ibérica no século VIII, pode-se dizer que há aqui um salto, quer dizer, aquilo que é cristão passa a ser muçulmano, e pode-se perguntar assim, mas houve grandes alterações? Do ponto de vista estrutural não há grandes diferenças, há pequenas diferenças, mas nós podemos, apesar de tudo, detectar alguns indícios
da ocupação árabe. E depois há a Reconquista. Há a Reconquista, a entrega desta região toda, que cria aqui uma nova fronteira, não é, com Castelo e Leão, que é entregue aos templários e, portanto, há aqui uma arquitetura templária, de uma maneira, há um torreão, há uma espécie de tentativa de transformar esta cidade muralhada num baluarte de defesa da fronteira já agora com Castela. Simplesmente isto nunca deu nada, porque independentemente da força que esta muralha tem, de facto é um ponto que não é, do ponto de vista militar, não é muito relevante. Não é muito relevante. Ainda por cima, aqui ao lado, Monsanto, que é uma coisa fantástica que domina uma região brutal. Isso não domina nada. Portanto, a tentativa dos templários de transformar isto numa fortaleza que defendesse a fronteira não foi bem sucedida. Nem Dom Manuel I, séculos depois. Exato. Dom Manuel tentou outra vez puxar por Idanha. Puxar por Idanha, porque o Dom Manuel tentou sempre puxar, de alguma maneira, refazer um pouco a história, não é? Como claro. Se fosse ele. E, portanto, ele retomou Idanha, deu um novo fural a Idanha, mas, de facto, esta cidade não teve nunca mais sucesso, porque ela estava numa rota importantíssima e quando essa rota é cortada pela fronteira, ela perde. Foi morrendo aos poucos, até chegar aos dias de hoje com 50 habitantes, com mais de 80 anos, suponho. Alexandre, que escala incrível. A escala disto? Pois, é extraordinária. Não é? É completamente invulgar. Aliás, numa igreja que já não sabe o que é, não é? Mas que construída nesta época, pelo menos é pré-românica, na sua estrutura fundamental, tem uma escala que é completamente invulgar. As igrejas desta época eram mimosas, pequeninas. Estamos a falar de que século? Fez-me uma pergunta difícil, porque isto é muito... As interpretações são muito variadas, mas isto vem de Roma, desde o século V, VI, VII, VIII, etc., por aí fora. Foi árabe, foi cristão, foi árabe, e depois tornou a ser cristão e templário, e depois o Dom Manuel abriu esta porta e fez isto de outra maneira. Portanto, há aqui uma quantidade de sedimentos sobrepostos que tornam estes frescos, o que resta destes frescos são, ao que parece, do século XVI, da campanha de Dom Manuel, precisamente. Da campanha de Dom Manuel, exatamente. O Dom Manuel retomou isto, mudou a orientação da Igreja, que é a coisa que eu acho mais extraordinária, porque provavelmente a entrada fazia-se ali, o eixo era neste sentido, e o Dom Manuel, quando abre uma porta, abriu a porta deste lado, a porta virada para este lado, e transformou esta peça que está aqui, que a gente não sabe exatamente que tipo de peça era, na Capela Maior da Igreja. Portanto, o eixo era longitudinal, ele fez um eixo transversal. Mas há de ter tido inúmeras disposições ao longo dos tempos, basta olhar a quantidade de portas que isto tem. A quantidade de portas e também aquelas janelas lá em cima têm qualquer coisa de arabesco. Não sei se isto é exato ou não. Pode ser, às vezes... Porque seguramente este espaço foi usado como mesquita também. Foi usado como mesquita, seguramente. Até há quem diga que ela originalmente foi feita para mesquita. Havia aqui um movimento sincrético que queria fazer um espaço, é o que diz o Cláudio Torres, não é? Que havia aqui um movimento que queria unificar as duas religiões, não é? No fundo, para acabar com a... Aqui em Idanha? Aqui nesta zona, nesta região, e ele acha que este espaço era provavelmente um espaço que permitia a sua utilização pelas duas, pelo islamismo e pelo cristianismo. Seja como for, não houve ainda um estudo suficientemente aprofundado para retirar esta igreja dos enigmas que ela contém. E a pergunta que eu tenho... O que é que fizeram aqui sem ter esse estudo? Exato. Não, a pergunta que eu tenho para o Alexandre desde o primeiro momento desta conversa é exatamente essa. Como é que se intervém? Como é que se colocam? Eu devo dizer-lhe que com alguma inconsciência também, provavelmente, em relação a essa riqueza. Mas eu penso que
Nós intervimos sempre, em qualquer circunstância, em espaços históricos, sejam com 2000 anos, tem quase todos 2000 anos ou mais, quase todos. O Val do Ave tem mais que 2000 anos, de certeza absoluta. Portanto, o que eu digo é assim, nós aqui não utilizamos instrumentos especiais, utilizamos os instrumentos que normalmente os arquitetos utilizam. Fomos auxiliados, de uma forma muito intensa, pela arqueologia, que nos deu, que nos revelou alguns significados. E nós tentamos integrar estes significados no nosso projeto. Portanto, o que nós quisemos foi transformar este espaço num espaço utilizável, digamos, para concertos, para exposições, e tem-se feito aqui algumas coisas bastante interessantes, mas manter. A nossa intervenção é sempre reversível, quer dizer, o que nós fizemos não é nada praticamente, é muito pouco. Pintamos, pusemos uma iluminação, simplificamos a cobertura, que era uma cobertura recente. Fizeram estas escadas lindíssimas. Fizemos estas escadas, tiramos daqui um pavimento de granito que existia aqui, que tinha sido uma oferta da Gulbenkian e que, portanto, era uma coisa recente. E ao tirar este pavimento e pôr este soalho, não só dignificamos esta nave central, transformando-a numa coisa mais rica, como também é mais fácil retirar este soalho e fazer escavações do que retirar o granito que cá estava. Portanto, apontamos para uma possibilidade de se fazer aqui, fazer aqui escavações a sério. E reutilizamos esse granito lá fora, no arranjo exterior que fizemos nesta praça. Novamente, seguindo uma velha tradição do local. Sim. Que é reutilizar. Sim, sempre se reutiliza, sempre se reutiliza. Esta oficina de arqueologia foi o José Cristóvão, o arqueólogo residente mais antigo aqui em Idanha a Velha e que mais tem trabalhado como arqueólogo aqui, que batizou aquilo que eram uns palheiros. Eram os palheiros, exato. O Cristóvão, realmente, antes de mais nada, quer dizer que o Cristóvão foi um companheiro nosso em todas as intervenções, quer dizer, sem ele teria sido muito complicado. E é, além de mais, autor de um guia exemplar de Idanha a Velha. Quem quiser... Já em segunda edição. Já, segunda edição, revista, é um texto fundamental para quem quiser compreender Idanha a Velha. Isto eram palheiros, estavam abandonados e a Câmara precisava de fazer aqui uma oficina de arqueologia, onde tratasse o material arqueológico que fosse encontrando e, simultaneamente, que funcionasse também como residência para grupos de arqueólogos jovens que viessem para cá trabalhar e que ficassem aqui alojados. O que nós fizemos um prolongamento vertical da muralha como se a muralha crescesse. Aqui não fizemos em pedra, porque seria um pouco uma reposição demasiada. Fizemos esta espécie de cenário em cobre, mas que é o desenho da muralha com a altura exata que tem a porta norte. E utilizamos a espessura da muralha para fazer a cozinha, a zona de estar e os beliches para os jovens arqueólogos. Temos aqui uma ponte lindíssima sobre o rio Ponço, apesar de, novamente, estar já descaracterizada, na medida em que na origem foi romana, mas foi tão intervencionada, mas continua a ser lindíssima. É lindíssima, sobretudo porque tem uma situação paisagística incrível, não é? Incrível. Este rio Ponço é um rio, faz aqui uma curva maravilhosa que define o desenho da cidade. No fundo, o desenho da cidade é desenhado pelo rio. E esta ponte era uma ponte importante, uma estrada importante que ligava Mérida a Braga, como já dissemos há pouco. Naquela direção, Espanha. Naquela direção, nós estamos quase no coração da Península Ibérica. Se seguirmos por ali fora, vamos ter a Mérida. Daqui a um bocadinho podemos ir jantar a Mérida por ali.